Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões e ao primeiro vídeo da série Movimento Brasileiro Livre de Biometrias. Não adianta nós sermos contra a instauração de um governo global baseado em controle tecnológico absoluto e continuarmos fornecendo as nossas biometrias e permitindo o tal controle tecnológico já quase absoluto. Então convém que nós comecemos a tomar posições mais objetivas, mais concretas e práticas no que diz respeito à construção de uma nova civilização que não é esta, que está criando uma ditadura internacional, uma ditadura global, onde quem está no controle são as transnacionais, onde se busca a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. E não adianta nós sermos contra tudo isso e continuarmos fornecendo as nossas biometrias e continuar alinhando com as regulamentações, com as leis e com tudo o que o sistema está instaurando. O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar na internet, nas redes sociais, compartilhando links e notícias e textos e fazendo críticas? E o que é que nós fazemos em termos práticos para que este tipo de sociedade não seja instaurada e não passe a dominar a mente e a vida das pessoas, a nossa, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, das nossas cidades? O que é que nós iríamos então fazer? Como a instauração de um governo global é baseado num controle absoluto tecnológico, então tem toda a lógica nós pensarmos formas de não nos submetermos a isso. Então, uma forma que nós começamos a encontrar foi não ir contra as biometrias, não ser contra as biometrias, mas ser a favor de que existam cidadãos não biométricos. Ou seja, quem quiser fornecer as biometrias, quem quiser ser um cidadão biométrico, que seja. Porém, é preciso que existam leis, existam portas abertas para o cidadão que não quer ser um cidadão biométrico. E essas portas estarem abertas de forma a que o cidadão não biométrico não seja marginalizado e não se torne uma figura ilegal em todos os mecanismos sociais ou em alguns. Daí surgiu, então, aquilo que nós divulgamos como declaração pública do que é defendido pelo Movimento Brasileiro Livre de Biometrias. Estas alíneas podem ser alteradas com o tempo, elas são uma base para nós darmos aqui o pontapé de saída, vamos dizer assim, para este movimento que, espero, irá atrair imensa gente que se identificará com este tipo de requisição. Então, neste momento, nós estamos partindo do princípio que o Movimento Brasileiro Livre de Biometrias defende o direito da existência legal do cidadão não biométrico. Ou seja, o cidadão não biométrico tem o direito de existir na sociedade sem ser ilegal e marginalizado. A contextualização do cidadão não biométrico nas leis da segurança digital e cibernética. Como nós iremos ver, existe todo um contexto internacional de preocupação, internacional e nacional, de preocupação com a segurança digital e cibernética. Não tem como fugir disso. Existem crimes cibernéticos, existem pessoas que estão usando a realidade virtual, cibernética, a internet, para cometer crimes. E extorquir dinheiro de pessoas e criar uma série de situações como chantagens, tudo ações criminosas que precisam ser combatidas. E então para isso precisam haver políticas, leis de segurança digital e cibernética. E é aqui neste ponto poderá estar o maior desafio daqueles que querem criar uma sociedade com portas abertas para o cidadão não biométrico. Como é que o cidadão não biométrico se vai contextualizar
numa sociedade com leis de segurança digital e cibernética. O terceiro ponto defendido é o pleno direito do cidadão não biométrico de utilizar, sem restrição de acesso, toda e qualquer tecnologia, mecanismo e movimento social. Ou seja, celulares, transportes, pagamentos, votação, documentos, etc. O cidadão poder acessar a todos estes mecanismos, poder usar transportes, realizar pagamentos, entrar em sistemas de votação e adquirir documentos sem precisar de fornecer as suas biometrias. E o quarto ponto é o respeito permanente em relação ao cidadão não biométrico do direito constitucional de inviolabilidade da intimidade, da privacidade e do corpo humano como propriedade privada do cidadão não biométrico. Então estes são, digamos assim, os 4 primeiros pontos de início, o pontapé de saída para nós desenvolvermos, o nosso objetivo é desenvolvermos toda uma proposta de lei que possa ser integrado dentro das leis de segurança digital e cibernética e dentro de todos os processos de identificação biométrica e digital e todos os processos, e, transportes, tudo. Criarmos um documento, uma proposta de lei que considere, que obrigue a considerar a existência do cidadão não biométrico. Isto é um desafio gigantesco, ao qual nós nos estamos propondo, mas é possível, principalmente se tiver várias inteligências pensando nas lacunas, pensando nas soluções e como é que isto será construído. Hoje nós já temos um grupo no Telegram, onde nós começamos a desenvolver ideias, a desenvolver já possibilidades de criar esse documento, que mais adiante será entregue às devidas autoridades e competências para poder ser concretizado como lei. Nós precisamos criar a possibilidade de existirem cidadãos não biométricos. E fica a pergunta, no futuro, quantas pessoas será que quererão existir como cidadãos não biométricos e quantos quererão existir como cidadãos biométricos? Como será essa possibilidade? É um desafio que nós estamos abraçando neste momento. Quem quiser se juntar a este movimento, inicialmente está sendo um movimento mais intelectual do que prático, porque ainda não avançarmos em termos, não demos passos em termos de institucionais, de avançar com propostas de lei ou documentos para alguém. Neste momento ainda estamos na construção desse documento. Quem quiser se juntar, pode entrar em contato comigo. Nós temos um grupo do Telegram específico para este movimento. Para nós entendermos um pouco mais sobre todo este contexto onde nós estamos nos querendo inserir como cidadãos não biométricos, nós vamos fazer uma pequena viagem aqui neste vídeo com documentos oficiais e com alguns vídeos que nos clarificarão sobre todo este contexto onde nós estamos entrando. Os ataques cibernéticos são mais comuns do que a gente imagina. Uma pesquisa revela que 2 em cada 3 empresas no Brasil já foram vítimas de hackers. É um número muito alto, né? 2 em cada 3 e ninguém escapa, né? Funcionários, clientes e fornecedores. Celulares, carros que usam inteligência artificial e até bombas de insulina digitais. Parece surreal, mas nada escapa. Nada e nem ninguém. Giane que o diga. Ela jamais imaginava que um belo dia chegaria no trabalho e receberia esta bomba digital. Todos os dados de operações internas e até os cadastrais tinham sido sequestrados durante um cyberataque. Quando ele invade, deixa uma mensagem no servidor, ele fala, olha, encontramos uma falha de segurança, se você quiser os seus registros de volta, faça o pagamento de X mil em bitcoins para tal chave, em até 24 horas você vai obter de volta. O roubo de informações pessoais e corporativas tem mobilizado a justiça e a polícia. O que era raro, até curioso, passou a ser corriqueiro e preocupante nos últimos anos, especialmente entre as autoridades e os executivos de grandes corporações. Uma pesquisa recente mostrou que a maior preocupação dessas organizações que guardam dados digitais é justamente o vazamento deles, seguido por possíveis danos ao negócio. No Brasil, a maioria dos ataques analisados começa com e-mails falsos, sites maliciosos
e softwares baixados. O mesmo levantamento feito no Brasil e em outros 11 países mostra que 2 em cada 3 empresas já foram vítimas de cyberataques no último ano. O problema é que, na maior parte das vezes, os dados vazados não são de interesse corporativo. Tem muitos dados pessoais, de clientes e fornecedores. É o que ressalta este especialista em cibersegurança responsável pela pesquisa. Ele diz que se as empresas estão desprotegidas e sofrem ataques, toda uma população fica em iminente ameaça. E a tendência é piorar, porque nós desconhecemos esses riscos cibernéticos. Então, atualmente, as pessoas não têm noção dos impactos que esse mundo digital pode trazer para a vida delas. Então, já convergiu. Então, esse mundo que é o físico, ele convergiu com o mundo digital. Então, este vídeo vem nos auxiliar a compreender que o cidadão não biométrico precisa estar contextualizado dentro de uma sociedade que está cada vez mais preocupada e focada em segurança cibernética. Cada vez mais preocupada com os crimes cibernéticos. Como é que isso será feito? Esse será certamente o grande desafio. Como inserir cidadãos não biométricos dentro de uma civilização cada vez mais tecnológica e cada vez mais preocupada com crimes cibernéticos. Para nós entendermos bem como é que podemos nos contextualizar como cidadãos não biométricos e criar este documento que será a proposta de lei para podermos ser cidadãos não ilegais e não marginalizados dentro da sociedade brasileira, para começar, convém nós fazermos uma pequena viagem cronológica sobre a inclusão destes procedimentos tecnológicos nas sociedades e principalmente dentro do Brasil. Para isso nós vamos conhecer a Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos, que teve o seu primeiro evento aconteceu em 2004 aqui no Brasil, como foi anunciado no site da OAB, e nós vamos ouvir uma entrevista dada na 9ª conferência que aconteceu em Brasília, e vamos ouvir uma entrevista dada pelo presidente da Comissão de Direito Eletrónico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, Coriolano Almeida Carvalho. Neste áudio, que foi dado como entrevista para o 9º encontro, ou seja, para a 9ª Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos, nós, neste áudio, nesta entrevista, nós vamos entender um pouquinho mais como estamos contextualizados e com o que é que se está preocupado em termos de segurança cibernética e crimes cibernéticos. Começa hoje aqui em Brasília a 9ª Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos. Durante 3 dias, especialistas e autoridades no assunto vão debater temas como a legislação existente hoje no Brasil e os projetos que tramitam no Congresso Nacional e tratam dos chamados crimes cibernéticos, entre outros temas. Bom, para falar desse evento, todo esse debate, nosso convidado é o presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, Coriolano Almeida Carvalho. Muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Coriolano. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, é uma satisfação muito grande estar falando da Conferência Internacional de Perícias e Crimes Cibernéticos, com apoio técnico-científico do Departamento de Polícia Federal. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, doutor Coriolano. Os avanços tecnológicos têm ocorrido numa velocidade tão grande, né, que a legislação acaba ficando para trás. E a legislação ela tem um tempo próprio, né, de maturação. Mas nós podemos dizer que hoje há um vácuo na legislação em relação aos crimes tecnológicos e quanto esse vácuo atrapalha no seu combate? Sem dúvida, existe uma ausência de uma legislação criminal para a tipificação dos chamados crimes no espaço cibernético, crimes na internet. Veja você que ao invadir um sistema informacional, um sistema computacional, e você verificar o que tem dentro de um computador de uma pessoa e você sair, não existe uma tipificação penal clara para esse tipo de crime. E também não temos uma legislação civil específica que venha garantir o direito à navegação segura, a dignidade da pessoa humana, a privacidade. É o que se discute também na aprovação do Marco Civil
da internet. Alguns especialistas apontam que existe um choque entre as duas legislações, que o Marco Civil da Internet, por não prever a guarda de logs e armazenamentos de dados de navegação, poderá prejudicar a investigação de crimes cibernéticos. É bom que se diga que no Brasil, segundo os dados levantados pela própria Polícia Federal, crime no espaço cibernético já é mais lucrativo do que o roubo de cargas e que o narcotráfico no Brasil. Os grupos especializados já descobriram que os crimes cometidos com o uso de aparelhos informáticos no ambiente da internet podem ser extremamente lucrativos. Então há necessidade realmente de criação de varas especializadas para se apreciar as questões relativas ao direito digital, ao direito eletrônico. E é muito importante essa conferência porque é uma das maiores do Brasil, né, se não a maior do Brasil, da América Latina, e que conta aí com autoridades da CIA, do FBI, da Interpol. São cerca de 50 países envolvidos nessa conferência. Agora, Coriolano, diferentemente de outros crimes, a maioria deles, você não vê, né, o criminoso, você não está, em tese, na presença dele. Como que o usuário pode perceber se está sendo ou prestes a ser vítima de algum crime praticado assim pela internet? É muito importante que o usuário mantenha sempre o sistema operacional atualizado, se utilize de sistemas de firewall e antivírus, verifique se seu e-mail não está sendo usado de forma indevida, faça manutenções periódicas. É muito difícil, só mesmo através de uma perícia, que você pode verificar realmente se seu computador ele sofreu algum tipo de ataque ou se sua privacidade realmente está em jogo. É muito importante que nós saibamos que a internet ela traz essa falsa sensação de anonimato, mas todo crime deixa rastros e com o crime eletrônico não é diferente. Nós estamos conversando com o Coriolano Almeida Carvalho, presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, sobre essa Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos que ocorre hoje, amanhã e depois aqui em Brasília. Coriolano, você citou aí o Marco Civil da Internet e há uma perspectiva por parte, principalmente do governo, mas de muitos ativistas, de que o Marco Civil preceda a questão penal relativa à internet, né? Que haja a primeira votação dos direitos e em seguida a questão da tipificação dos crimes. O que você acha a respeito desse assunto? Se criou um movimento na internet por parte dos jovens e alguns pesquisadores, professores, chamado AI-5 Digital, no sentido de que não fosse aprovada uma lei para a tipificação dos crimes cibernéticos, porque essa lei, na verdade, iria ao encontro do direito à liberdade de expressão, direito à comunicação. Essa é uma corrente. E, por sua vez, nasceu o Marco Civil para trazer maiores liberdades, garantias para a navegação da internet. Eu entendo que é necessário aí um break balance, né, entre ambas as legislações. Não podemos ter privacidade demais, não podemos permitir que os criminosos estejam anônimos praticando os seus crimes no espaço cibernético. Então eu entendo que é necessário nós calcarmos o Marco Civil em alguns pilares fundamentais. É uma lei que carece de adequação com a Constituição Federal, que prevê no seu artigo 1º a defesa da dignidade da pessoa humana, e esse princípio foi retirado do Marco Civil. Então, esse pilar fundamental da nossa Constituição não consta. Por se tratar de uma lei principiológica, eu vejo que ela carece de uma consonância com a Constituição Federal. Doutor Coriolano, nós estamos vendo que o senhor está aí prestes a embarcar, né? Isso, eu estou prestes a embarcar aqui. Há tempo para mais uma pergunta? Estão prestes a arrancar meu telefone aqui a qualquer momento. mas ainda é possível. Posso falar? Não, a tripulação está me avisando que não tem problema, podemos continuar. Ah, perfeito, ótimo. Bom, até o encerramento da conferência serão debatidos, né, diversos aspectos relacionados aos crimes na internet. O que o encontro, a conferência, pretende tirar de sugestão, de material a ser encaminhado para as autoridades? Será divulgado, por exemplo, algum tipo de documento com sugestões? As conferências, os painéis ficarão disponíveis na internet. Será elaborada uma carta pública
sobre todos os aspectos debatidos durante a conferência. Eu acho que o grande aspecto técnico, em termos de valor para a sociedade, serão as palestras que serão enviadas, a cópia dos vídeos que serão enviados ao Congresso Nacional e essa carta, esse termo de encerramento do Congresso com todas as sugestões dos conferencistas para um aprimoramento da legislação. É interessante também o aspecto que o Brasil está recebendo hoje cerca de 50 especialistas de várias partes do mundo para tratar desse tema: direito, internet, crimes eletrônicos, crimes de alta tecnologia. Então essa troca de experiências ela é muito importante, muito rica. E há 10 anos o Departamento de Polícia Federal, o Instituto Nacional de Criminalística, a Associação Brasileira dos Especialistas de Alta Tecnologia promovem esse evento em Brasília e em outras capitais. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Coriolano Almeida Carvalho, presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB São Paulo, falando conosco sobre a Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos. Coriolano, já caminhando aqui para o nosso final da entrevista, para que você possa viajar tranquilo, hein? Eu gosto sempre de tentar tirar das entrevistas aquilo que é urgente, mais, digamos assim, emergencial ou que é prioridade absoluta. Se fosse uma caçada, só tem uma bala e precisa matar o urso, qual seria digamos assim, a principal questão a ser resolvida no âmbito dos crimes cibernéticos? Seria, por exemplo, aumentar a responsabilização dos provedores de serviço, que têm ganho muito dinheiro, e às vezes não oferecendo um ambiente mais seguro? Qual seria, na sua avaliação, digamos assim, o principal, o mais urgente, aquilo que, se só tivesse uma oportunidade para resolver, deveria ser priorizado? Educação digital é a prioridade principal. Não será uma legislação que irá coibir e resolver todos os problemas da sociedade. Muitas vezes o jovem, com um clique, ele tem um poder muito grande. Uma informação mal colocada na internet, ela se propaga milhares de vezes. A internet não gera o direito ao esquecimento. A honra das pessoas é muito preciosa. Você demora uma vida para construir uma reputação. E apenas com um clique, um jovem coloca uma informação na internet e essa informação mentirosa muitas vezes se propaga milhares e milhares de vezes e muitas vezes você já conseguiu uma ordem judicial, essa informação já foi retirada, aquele vídeo da artista, aquela fotografia, mas ela sempre volta a ser colocada, a ser postada por um jovem, por um ativista em algum local da internet. Então é muito importante o pilar da educação digital. O segundo pilar que eu vejo é realmente a responsabilidade dos provedores de acesso de conteúdo da internet em colaborar com as atividades policiais. E o terceiro aspecto é essa continuidade do governo federal em criar cada vez mais grupos especializados dentro da Polícia Federal, do Instituto Nacional de Criminalística, da Polícia Federal, para combater e coibir os crimes no espaço cibernético. Perfeito, acho que você deu um panorama excelente, bem conciso, do que a gente precisa fazer, do dever de casa a ser feito nesse setor. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Coriolano Almeida Carvalho, presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, participante e repercutindo conosco aqui, um dos responsáveis pela Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos, que ocorre de hoje até sexta-feira aqui em Brasília, e busca dar contribuições excelentes para essenciais, né, para esse vácuo legislativo que hoje gera uma fragilidade jurídica, né, no campo do direito eletrônico. Dr. Coriolano, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e boa viagem. Obrigado, um abraço aos ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia. Se não estou em erro, a Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos aconteceu até o ano de 2014. Para nós conseguirmos nos contextualizar como cidadãos não biométricos dentro desta sociedade cada vez mais preocupada com a segurança cibernética, convém nós fazermos uma viagem cronológica e entendermos o contexto onde nós estamos inseridos hoje, 2020. Então, em 2011, no dia 22 de fevereiro, é lançada a Resolução 23.335, que disciplina os procedimentos para a realização de revisões de eleitorado de ofício com vistas à atualização do cadastro eleitoral
decorrente da implantação, em municípios previamente selecionados pelos tribunais regionais eleitorais, de nova sistemática de identificação do eleitor, mediante incorporação de dados biométricos e dá outras previdências. Então aqui começa já a se dar os primeiros passos para criar no Brasil uma sociedade movida a tecnologias biométricas. No dia 29 de setembro de 2014, o Senado anuncia uma contagem regressiva. Ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, explica como funciona a biometria. Em 5 de outubro de 2014, é anunciado que mais de 21 milhões de eleitores utilizaram o sistema biométrico de votação. No dia 16 de março de 2016, sai a Lei 13.260, que regulamenta o disposto no incisivo 43 do artigo 5º da Constituição Federal. E é interessante porque é exatamente dentro deste artigo 5º da Constituição Federal que nós nos baseamos para fazer uma requisição, construir então um documento exigindo a legalização do cidadão não biométrico, baseado na inviolabilidade da privacidade, da propriedade privada e da intimidade. É exatamente neste artigo 5º. Mas é exatamente neste artigo 5º da Constituição Federal, no incisivo 43, que está disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Então, aqui esta lei está regulamentando o dispositivo, o que está disposto no incisivo 43 do artigo 5º, que disciplina o terrorismo. Começa o encontro entre a ideia não consensual a nível internacional sobre o que é o terrorismo, começa a ideia do terrorismo a encontrar-se com as tecnologias de controle. Porque as tecnologias de controle, elas têm como grande argumentação a segurança. Praticamente todas estas medidas têm como argumentação a segurança. E nas sociedades existe uma balança que tem num prato a segurança e na outra a liberdade. E nós sabemos muito bem que quanto mais segurança se tem, menos liberdade se tem. E quanto mais liberdade se tem, menos segurança se tem. E encontrar o equilíbrio nisso tem sido o grande desafio das sociedades. Como conseguir ser livre o suficiente de forma a que as pessoas sejam felizes, mantendo a segurança? Ou como ter segurança suficiente de forma a que as pessoas sejam livres o suficiente para serem felizes? Tem sido o grande desafio. E então, toda a argumentação do terrorismo tem vindo a fazer com que as pessoas abdiquem das suas liberdades, dos seus direitos, para ter mais segurança. Ou seja, é trocar a liberdade pela segurança. E a grande argumentação é o crime e o terrorismo. Tem sido sempre. Então aqui, em 2016, nós começamos a ver, a entrar aqui cada vez mais as argumentações para criar um sistema de maior controle baseado no medo do crime, do terrorismo. Nós vemos em 17 de agosto de 2016, a saúde inaugura o uso de biometrias em serviços públicos. E nós só escolhemos assim algumas notícias aqui em fontes mais oficiais. Porque se nós formos procurar notícias em jornal, nós vemos que a esta altura do campeonato, 2016, já existem notícias de tecnologias biométricas em aeroportos, em ônibus, em escolas tanto de ensino para jovens, como escolas de automobilismo. Quer dizer, a coisa já está muito expandida. Aqui nós só fomos buscar algumas referências a nível de fontes mais oficiais, só para termos uma ideia do que precisamos estudar para construir o documento que estamos querendo construir. No dia 11 de maio de 2017 é lançada a Lei número 13.444, que dispõe sobre a identificação civil nacional. Nós colocamos esta imagem, com o motor de busca aberto em biometria, para irmos buscar
palavras derivadas de biometria, biométrico, e encontramos 9 resultados. Então, os termos relacionados com biometria são mencionados 9 vezes na lei que dispõe sobre a identificação civil nacional. Por aqui nós já estamos a ver para onde estamos caminhando. Ora, um cidadão não biométrico há de ter direito a ter uma identificação civil nacional sem biometria. Precisa ser incluído aqui, nesta lei 13.444, a ideia, essa determinação e possibilidade do cidadão ser não biométrico. Nós vemos em maio de 2017 o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia anunciar biometria. Eleitor que não realizar o procedimento poderá ter dificuldades para receber benefícios federais. E aqui nós já identificamos claramente a inconstitucionalidade da instauração das tecnologias biométricas, porque o cidadão já começa a ver os seus direitos restritos se não fornecer as biometrias. E o princípio constitucional de inviolabilidade da privacidade e da intimidade começa a ser quebrado, começa a ser violado a inviolabilidade. Então, nós já começamos a identificar que estas leis estão transgredindo a Constituição, estão se tornando inconstitucionais. E daí o nosso movimento. No dia 19 de outubro de 2017, Comissão permite a cliente recusar segurança por biometria em bancos. Os bancos começaram a ver que 2017 ainda seria muito cedo para criar um sistema de movimentação financeira completamente controlado pelas tecnologias de biometria. E então abriu a porta, continuou com as portas abertas para que continuasse a haver movimentação financeira sem o fornecimento de biometrias. Mas o objetivo deles é que realmente cheguemos ao ponto de ser tudo virtual, o dinheiro físico simplesmente acabar. Há pouco tempo, aqui no canal Daniel Simões, nós traduzimos um documento do BIS, que foi lançado agora, não estou certo do dia, foi 3 de abril, se não estou em erro, um documento do BIS, o Banco Central, dos bancos centrais, para quem não conhece, que é um trabalho sob o qual nós temos, uma instituição sob a qual nós temos feito muito trabalho aqui no nosso canal. Nós traduzimos um documento onde o BIS dá a sugestão aos bancos centrais para a utilização de um dinheiro virtual devido aos perigos de contaminação com a pandemia que está rolando aí pelo mundo. E no final do documento nós podemos ver referência a 1.300.000 consumidores não bancários ingleses. E isso é muito interessante, porque quando ainda existe tanta gente sem conta bancária, consumidor, não é? Porque o sistema olha como consumidores, produtores e consumidores de bens e serviços, quando o sistema ainda tem que considerar a existência de tanto consumidor não biométrico, não bancário, sem conta bancária, fazendo todo um movimento de compra e venda sem passar pelos bancos, é muito interessante isso, porque isso continua mantendo uma força muito grande para que nós possamos criar todo um sistema legislativo que preveja a existência de cidadãos não biométricos. Ainda em 2017, começou a Cimeira de Segurança Cibernética. Aqui a imagem é retirada do site, ela já está anunciando a Cimeira de 2020, que vai acontecer no dia 16 e 17 de julho, mas a primeira Cimeira que aconteceu foi em 2017. E este evento é bem pequenino. Se vocês entrarem no canal, que eu divulguei alguns vídeos do canal de YouTube da Cyber Security Summit, que tem o nome em inglês devido a todas as pontes que faz com os Estados Unidos e com outras forças internacionais. Se vocês procurarem, os vídeos têm pouquíssimas visualizações. Um vídeo que eu divulguei agora estava com 200 e poucas visualizações e hoje eu fui ver já estava com mais de 500. Então o vídeo é de 2019. Então eu divulguei e houve um bocado de gente que distribuiu aí pelas redes sociais e conseguiu já ter mais acesso. Mas este evento, apesar de pequeno, ele está tendo uma força muito grande para a construção de leis e de medidas e regulamentações sobre
segurança cibernética. Então, muito nos interessa a nós, aqueles que se querem manter como cidadãos não biométricos, conhecer o que é falado, o que é defendido nesta cimeira. Assistindo com atenção o vídeo passado e procurando saber quem são as empresas que ali estão presentes, o que elas fazem, reparando na presença de militares no próprio evento, nós podemos entender um bocado de coisas sobre a importância desse encontro. E seguindo a nossa cronologia, no dia 21 de fevereiro de 2018 foi lançado o Projeto de Lei 9.604, que dispõe sobre o abuso do direito de articulação de movimentos sociais destinado a dissimular a atuação terrorista. Ou seja, esta PL busca identificar quais são os movimentos sociais que se estão dissimulando para depois atuar como terroristas. E eu questiono, já que não existe um consenso sobre o que é terrorismo, já que não existe um consenso internacional, nem sequer nacional, sobre a lista que compõe as ações terroristas, eu questiono. Será que este movimento que nós estamos criando, buscando inserir na legislação brasileira o cidadão não biométrico, poderá ser considerado como um potencial de atuação terrorista no futuro? Deixo a pergunta no ar. No dia 22 de março de 2018 foi lançado o Projeto de Lei 9.858, que altera a Lei 13.260, de 16 de março de 2016, para dispor sobre a atividade terrorista de movimentos sociais. Ou seja, vamos procurar definir melhor o que é que são atividades terroristas de movimentos sociais. Será que este movimento que nós estamos criando para a legalização do cidadão biométrico poderá ser identificado como um movimento que visa atividade terrorista? No dia 3 de abril de 2018, a Prefeitura de Campinas anuncia que novas tecnologias para a segurança são apresentadas em reunião na Huawei. Acredito que é assim que dizem aqui no Brasil, Huawei. E diz que o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 3 de abril, em São Paulo, com o presidente da Huawei no Brasil. Huawei. É parecido o nome. Além de uma conversa sobre projetos de Safe City, cidade segura, e a parceria assinada entre Campinas e a multinacional chinesa no mês de março, a
A reunião incluiu uma visita ao Centro de Experiência em Inovação e Integração de Soluções para Clientes, na sigla em inglês da Huawei Brasil. Então, quando as pessoas estavam se questionando sobre a viagem de políticos pertencentes ao PSL à China para ir buscar tecnologia para controle biométrico facial, já estava instaurado esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Então é preciso nós vermos que as coisas estão andando bem mais rápido do que nós imaginamos. No dia 21 de maio de 2018, o Ministério das Relações Exteriores lança um aviso às redações. Lançamento do Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. Em Brasília, dia 22 de maio de 2018. Programa de imprensa. Este fórum também foi anunciado dentro do site da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. Então nós vemos que toda a questão da segurança cibernética, definição de crimes cibernéticos, definição de terrorismo, que está incluído dentro da busca por segurança cibernética, tudo está interligado numa coisa só. E no seguinte vídeo nós vamos entender um pouco melhor o que é este Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. O vice-secretário de Estado americano, John J. Sullivan, foi recebido no Brasil pelo secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Eles tiveram uma reunião bilateral e participaram ainda no Palácio do Itamaraty, do lançamento do Fórum de Segurança Brasil-Estados Unidos. O fórum é uma iniciativa bilateral de cooperação para discutir crimes transnacionais e as redes de ameaças contra os dois países. Segundo o embaixador Marcos Galvão, o fórum vai fortalecer a capacidade de resposta aos desafios da segurança pública no Brasil, além de aperfeiçoar ações de cooperação já iniciadas durante os Jogos Olímpicos de 2016. Nossa preocupação, quando propusemos a estrutura do fórum, foi de consolidar a boa relação alcançada nos últimos anos e não deixarmos que ela perca o impulso que adquiriu com esses esforços. Nossa avaliação é de que a cooperação existente é intensa e crescente, mas ainda necessita de maior integração. Caberia também aprofundá-la em certas áreas, como no combate aos crimes cibernéticos. Nesse contexto, creio essencial o papel de nossas chancelarias, de nossos respectivos ministérios, na medida em que temos a capacidade de catalisar os interesses de nossas respectivas agências nacionais e de contribuir na vertente política desse empreendimento. Fazemos então a ponte com o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, uma instituição sobre a qual já falámos algumas vezes aqui no canal de Daniel Simões, como sendo um dos principais cérebros da nova ordem mundial, o qual, entre os imensos programas que possui, tem o programa das políticas do espaço cibernético e digital e o programa de defesa e segurança cibernética, demonstrando que as preocupações com a segurança cibernética e os crimes cibernéticos é algo que os Estados Unidos está muito focado. Nós podemos ver dentro do próprio site do Homeland Security, do Departamento de Segurança Interna, existem referências à segurança cibernética, existe toda uma dedicação de assuntos e estudos sobre segurança cibernética. Podemos ver também dentro do site da NSA, que é a National Security Agency Central Security Service, que é a Agência de Segurança Nacional, neste caso o Serviço de Segurança Central, e eles dizem que defender a nossa nação segurando o futuro. E um dos principais focos deles é a segurança cibernética. Então, aqui nós, mais uma vez, nós para nos tornarmos um cidadão não biométrico, precisamos encontrar jeitos de nos contextualizarmos dentro de uma sociedade que está extremamente preocupada com as políticas cibernéticas, de segurança cibernética, com crimes cibernéticos
Então, como é que nós, cidadãos não biométricos, podemos estar perfeitamente legalizados e incluídos em todo esse sistema? Continuando a nossa viagem cronológica, vemos que no dia 24 de maio de 2018, debatedores recomendam identificação biométrica para conter violência em estádios. Então vemos que a biometria começa a ser aplicada em larga escala aqui no Brasil para os mais variados casos e eventos. Ou seja, basta lembrar, de alguma forma, como é que se há de usar essa biometria para questões de segurança e passa-se a usar. Por exemplo, hoje, nós, 2020, estamos a ver que a biometria ela já está sendo sugerida para ser usada como controle de pessoas que tenham dado positivo para o Covid-19. Como então ficará um cidadão não biométrico perante um cenário como este que eles estão montando de pandemia mundial? No dia 29 de 5 de 2018, surge o Documento Nacional de Identidade, é lançado no Senado. Então começa a haver toda uma ligação dos documentos de identidade com a biometria, cada vez mais. A identidade digital chega à população, isto é anunciado no dia 8 de junho de 2018, que a identidade digital chega à população no segundo semestre, diz Dário Berger. No dia 26 de junho de 2018, é lançado o requerimento de urgência 8972 de 2018, referente à PL 5065 de 2016, onde é requerido, diz: requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para a apreciação do PL número 5065 de 2016, que tipifica atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal. Ou seja, em 2018 houve um apelo para se aprovar, haver uma urgência na apreciação da PL que tipifica atos de terrorismo. Mais uma vez eu lembro que não existe um consenso internacional, nem sequer nacional, sobre a definição do que é terrorismo e quais os atos devem ser considerados terrorismo. Então, quando existe todo um apelo de urgência para a tipificação do terrorismo, quais as bases que se vai seguir? Quem vai decidir o que é ou o que não é terrorismo? Quando nós estamos aqui procurando pensar ideia de como é que um cidadão biométrico, não biométrico, irá se integrar em toda esta sociedade, nós temos que ter também em atenção a tipificação do terrorismo. E principalmente a tipificação do terrorismo dentro das políticas de crimes cibernéticos e segurança cibernética. Vemos no dia 13 de dezembro de 2018 que a Prefeitura de Campinas apresenta Cidade Segura com câmaras de reconhecimento facial. Então já está esta tecnologia acontecendo no Brasil desde pelo menos 2018. E todo este processo que acontece dentro da Prefeitura de Campinas, dentro do município, é em parceria com a empresa Huawei, que eu acredito que seja assim que dizem aqui no Brasil. E em parceria também com a empresa CPQD, que podemos entrar dentro do site para conhecer um pouquinho melhor. Então, a Prefeitura de Campinas teve a fazer a instalação dessas câmaras de reconhecimento facial, ou seja, é uma leitura biométrica do cidadão, e com a aprovação do cidadão, fica a questão: será que o cidadão está aprovando que o seu rosto esteja sendo biometrizado, lido, digitalizado por esta base de dados, por todo este controle tecnológico? Será que o cidadão de Campinas sabe sequer que isso está acontecendo? Para nós podermos entender melhor todo este processo, é bom conhecermos também empresas como esta, a CPQD, que, trabalhando em parceria com a Huawei e a Prefeitura de Campinas, instalam esse tipo de tecnologias nas cidades, muitas vezes sem o próprio cidadão saber do que está acontecendo.
Também é bom nós entrarmos dentro do site da Huawei para entendermos como é que funciona toda esta empresa em termos destas tecnologias de controle. Só na abertura do site podemos ver que realmente eles estão muito focados em todo o desenvolvimento de tecnologias de controle do cidadão. Podemos ver aqui mais inteligência artificial acelerando a segurança pública colaborativa. Até que ponto é que o cidadão comum tem real conhecimento do que está acontecendo com estas câmaras? Para onde vão estas informações? Que tipo de processamento, que tipo de utilização está sendo feito com estas informações? Existe uma requisição ao cidadão para esta violação da sua intimidade, porque a nossa face é nossa. A face do cidadão é nossa. Então, quando se está fazendo um levantamento desse registro biométrico e armazenado em base de dados, todo esse processo aí é inconstitucional. Ou será que, como nós já estudámos em artigos passados e em vídeos passados, que a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, ou seja, é uma empresa, a República Federativa do Brasil é uma empresa. Quem não assistiu esses vídeos ou quem não leu esses artigos, é interessante fazê-lo para que possa entender a dimensão do que nós estamos aqui falando. Então surge a questão, quando é feito o levantamento biométrico, esta violação da intimidade do cidadão, fazendo o levantamento biométrico do cidadão sem sequer que ele saiba que está sendo feito, será que está considerando que o corpo do cidadão não é do cidadão? Porque quando ele nasce, vê o seu corpo registrado na República Federativa do Brasil, nessa corporação-Estado. Então, será que o corpo do cidadão é do cidadão ou não? Será que tudo isto está acontecendo com base nessa premissa que o corpo não é da pessoa? São perguntas bem pertinentes que nós temos vindo a desenvolver e a mostrar documentos oficiais, como sempre mostramos aqui no canal, sobre estes temas. Então, para nós conseguirmos criar uma proposta de lei para a existência de cidadãos não biométricos, nós vamos ter que considerar tudo isto. Podemos ver que no dia 18 de março de 2019 aumentou a cooperação dos órgãos de segurança e o compartilhamento de informações entre o Brasil e os Estados Unidos. Isto é anunciado no site da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil e é uma continuação do Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. No dia 17 de abril de 2019, eis que surge a PL 2418, que altera a Lei 12965 de 2014 para criar a obrigação de monitoramento de atividades terroristas e crimes hediondos e provedores de aplicações de internet e dá outras providências. Surge, só no título já surge uma pergunta, tudo isto precisa ser examinado no TO de toda esta PL, mas quando diz que é fazer o monitoramento de atividades terroristas, então mas se a atividade já está sendo considerada terrorista, porque é que está sendo feito o monitoramento? Porque é que não é logo bloqueada? Então quais são as atividades terroristas que precisam estar a ser monitoradas? Por exemplo, eu estou fazendo todo este trabalho dentro do canal Daniel Simões, todo este levantamento. Poderá ser considerado uma atividade terrorista e por isso justificar o controle da minha pessoa e de tudo o que eu estou fazendo? Ou seja, um monitoramento baseado nesta lei? São perguntas pertinentes que vale a pena nós termos em consideração. No dia 6 de junho de 2019, surge a PL 3389, que acrescenta os incisivos 5º e 6º ao artigo 10 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, ou seja, CPF, ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, para cadastro em aplicações de internet. Ou seja, qualquer aplicação, aplicativo, site, alguma coisa que nós queiramos usar na internet, seria preciso fornecer o CPF.
deixaria de haver digamos, uma navegação na internet de forma anónima, ou seja, o Estado ficaria sabendo todo o rastro, todo o caminho que nós fazemos desde que ligamos o computador até que desligamos. Porque o nosso CPF iria ter que ser fornecido para todos os lugares da internet, sites e pode ser das coisas mais sérias às mais bestas, como por exemplo um joguinho, tem que dar o CPF para acessar aquele joguinho. Se a pessoa quer entrar no YouTube, dá o CPF na mesma. Então, um rastreamento completo. São estas as propostas. Ou seja, aqui já não é só uma questão do cidadão ser biométrico, não, já começa a ser mais profundo, porque começa por ser, eles estão pedindo o CPF ao CNPJ. Mais adiante irão pedir as biometrias. Então aqui, neste caso, em relação a esta PL, já não é só a questão de fornecimento de biometrias. É o direito ao anonimato na navegação na internet. Já estamos a partir para outras esferas. Tudo isto deverá ser englobado. No dia 7 de outubro, de agosto de 2019, surge a PL 4282. Que altera o artigo 2º da Lei nº 13.260, 16 de março de 2016, classificando o ataque a templos e instituições religiosas como ato de terrorismo. Então já estamos a ver aqui uma tipificação de um certo tipo de comportamento como terrorismo. No dia 22 de outubro de 2019 surge a PL 5327, que trata do abuso do direito de articulação de movimentos sociais, voltando a dissimular a atuação terrorista, acrescentando parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 13.260, 16 de março de 2016. E aí surge novamente a pergunta: o que será que eles vão definir como movimento social articulando-se para atuações terroristas? Ou seja, ainda não está havendo uma ação terrorista, ainda não houve uma ação criminosa, mas já existe a possibilidade de classificar um certo movimento social como se estando a articular para lá à frente fazer um crime terrorista, classificado como terrorista. Isto faz lembrar aquele filme do Tom Cruise, que é o pré-crime, né? Que os caras prendiam as pessoas antes mesmo delas fazerem os crimes. E surge, no dia 9 de outubro de 2019, o Decreto 10.046, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da Administração Pública Federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados, ou seja, está já se focando no armazenamento dos dados de todos os cidadãos. Dados esses, muitos deles, levantados sem o consentimento do cidadão ou sem a plena consciência do cidadão do que está a acontecer, do que implica quando certas coisas lhes são pedidas, como por exemplo as biometrias. A maior parte das pessoas estão a fornecer as biometrias porque lhes está sendo informado que se ela não fornecer, vai ser cancelado o CPF, elas não vão ter acesso a certos benefícios federais, então a pessoa vai contrariada dar a biometria. Isso é constitucional? Não é constitucional, porque está a haver uma violação da intimidade, da privacidade e da propriedade privada do corpo da pessoa como propriedade privada do próprio cidadão. Ou o corpo é da Corporação Estado República Federativa do Brasil. Esta é a pergunta pertinente que deve ser feita perante o Estado. De quem é o corpo da pessoa? É dele? É do próprio cidadão? Ou é do Estado, da Corporação Estado? E é por isso que o Estado obriga que a pessoa forneça as suas biometrias. Mas, segundo a Constituição, não pode haver uma violação da intimidade, da privacidade e do corpo humano como propriedade privada. E este decreto aqui começa por tratar da Administração Pública Federal já instituindo o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. E no dia 9 de outubro de 2019 surge também o Decreto 10.047, que dispõe sobre a governança do Cadastro Nacional de Informações Sociais e institui o Programa Observatório de Previdência e Informações no âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, já se está organizando não só a coleta das informações, mas o armazenamento das informações, o máximo de informações possíveis do cidadão.
Com este cenário todo, toda esta viagem que nós estivemos a fazer ao longo deste vídeo, ela, mais uma vez, ela encaminha-nos onde nós começámos, que é o Movimento Brasileiro Livre de Biometrias, onde nós esclarecemos, numa declaração pública, que defendemos o direito da existência legal do cidadão não biométrico, a contextualização do cidadão não biométrico nas leis de segurança digital e cibernética, o pleno direito do cidadão não biométrico de utilizar, sem restrição de acesso, toda e qualquer tecnologia, mecanismo e movimento social, celulares, transportes, pagamentos, votação, documentos, etc., e o respeito permanente em relação ao cidadão não biométrico do direito constitucional de inviolabilidade da intimidade, da privacidade e do corpo humano como propriedade privada do cidadão não biométrico. Toda esta viagem que nós estivemos aqui fazendo, ela tem estado a auxiliar na construção da consciência, da inteligência, da metodologia e da documentação que nós iremos movimentar, que já estamos movimentando, para realmente conseguirmos criar uma sociedade onde possa existir a livre escolha do cidadão ser um cidadão biométrico ou um cidadão não biométrico. E o cidadão não biométrico ter exatamente a mesma liberdade de acesso aos mecanismos, a todo o movimento social que um cidadão biométrico tem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que sintam em vós a motivação, a coragem para se juntar a este movimento, porque quanto mais pessoas se juntarem, mais força iremos ter para uma criação desta realidade, lembrando que na tradução do documento que nós fizemos aqui no canal, do documento do PIS, sugerindo aos bancos centrais a criação de dinheiro virtual como medida de prevenção à contaminação do Covid-19, no final do documento são referidos 1.300.000 consumidores não bancários, ou seja, não têm sequer registro biométrico, existentes na Inglaterra. E eu faço a pergunta, quantos cidadãos, consumidores não bancários, não biométricos existem ainda aqui no Brasil? Quantos cidadãos biométricos, reparem bem, quantos cidadãos biométricos brasileiros desejam se tornar cidadãos não biométricos? Eu conheço já alguns. Eu já conheço alguns cidadãos que forneceram as suas biometrias e que estão ganhando consciência do que isso representa e estão querendo se tornar cidadãos não biométricos sem perder os direitos, as liberdades, os acessos, os movimentos sociais a que todos nós temos direito. Tudo isto é questões bem pertinentes, como a questão de a quem pertence o corpo humano. O corpo humano é propriedade privada do cidadão ou o corpo humano é propriedade privada da Corporação-Estado República Federativa do Brasil? Todas estas questões e outras mais, temas cada vez mais complexos, estão todos interligados com toda a pesquisa que nós temos vindo a realizar, focada no BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, em todo o objetivo de supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Esse é o grande objetivo que eles estão querendo conquistar. E para eles conseguirem conquistar essa supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações, instaurando um governo global, é preciso que haja um controle tecnológico absoluto. E para que esse controle tecnológico absoluto seja feito, é preciso que a maior parte da população, 100%, é o objetivo deles até 2022, tenha fornecido as suas biometrias ao sistema. Muita luz para todos e uma continuação de saúde em todos nós.